Os ministros Renan Adorei, Filho... agora eu virei a jovem senhora. Ótimo. Os ministros Renan Filho dos Transportes e Alexandre Silveira de Minas e Energia anunciaram hoje que virão a Minas Gerais para assinar 2 ordens de serviço que destinarão 110 milhões de reais para as rodovias federais que cortam o estado, 2 delas, a 381 e a 116. Divulgaram o vídeo nas redes sociais, aí faz aquele proselitismo político que a gente já conhece, vem para cá para assinar contrato, convoca a imprensa, dá coletiva, mas será que sai do papel? Na BR-381 são 100 milhões no trecho entre Belo Horizonte e Ipatinga, no Vale do Aço. Lula esteve aqui no início do mês e ele disse que o governo vai aportar 1 bilhão para as ações de desapropriação das famílias que vivem às margens da rodovia entre Belo Horizonte e Caeté. Eu vou te contar uma coisa, Luciana. De um tempo para cá, eu parei de acreditar em mula sem cabeça, em Saci Pererê, em fada madrinha, fada do dente. Eu deixei de acreditar nessas coisas, Papai Noel. Então eu não acredito que esse dinheiro virá para Minas Gerais. Eu, Luiz Fernando, por exemplo, já estávamos nas ruas fazendo reportagem há muito tempo e quantas vezes nós falamos em verba federal para 381 e 116 e o dinheiro não chega nunca. Você acha que chega agora, Luciana? Paulo, eu acredito que chegue. Tá? Eu tenho essa esperança de que esse dinheiro vai chegar para essa duplicação, por exemplo, da 381, que é a rodovia da morte. Inclusive, eu lembro de um fato aqui, meu pai era juiz em Caeté, e ele saiu de Belo Horizonte para Caeté, ele já teve um acidente ali na 381. Mas eu trouxe um dado que, caso realmente se concretize essa duplicação com a concessão para a iniciativa privada, vai pesar no bolso do contribuinte. Porque a previsão, Paulo e Luiz, é que a gente vai ter 5 pedágios de BH até Governador Valadares e o custo dos pedágios para os usuários será de R$ 55 até R$ 80 reais. Então, nós vamos ganhar, por um lado, em termos principalmente de segurança, mas vamos pagar por esse benefício aí. Ou seja, no final, está sendo o cidadão, o consumidor, o contribuinte que está pagando por essa duplicação. Na verdade, quando eu vou para São Paulo, por exemplo, e uso as rodovias em São Paulo, eu pago pedágio caro. Mas eu não reclamo, porque as rodovias são muito bem conservadas, você tem atendimento prestado com uma velocidade incrível, as rodovias são muito bem sinalizadas. Só que você pagar pedágio, por exemplo, na 040 em Minas Gerais, as praças estão funcionando lá. A Via 040 diz que quer abandonar a concessão, entregar a concessão, mas as praças de pedágio estão lá comendo solto o dinheirinho da gente. Por uma estrada ruim, uma porcaria que oferece insegurança o tempo inteiro. Luiz, a otimista Luciana Nepomuceno tem razão, vai sair do papel? Nós teremos duplicada a 381 de Belo Horizonte até Ipatinga, no Vale do Aço? Eu já falei 1000 vezes minha opinião sobre isso aqui, eu sou um pessimista ao contrário da Luciana, mas porque principalmente eu vivi, Paulo, promessas ao longo dos últimos 20 anos de profissão. Eu cobri muito isso. Eu já falei, eu fiz reportagens especiais sobre a 381, quando eu era repórter. Eu, como editor, editei matérias sobre a 381. Aí eu lembrei de uma em especial que eu fui buscar aqui. Eu estava no dia 13 de maio de 2014, ano de Copa do Mundo, ano de eleição, eu estava no jornal Hoje em Dia. Eu era editor executivo do jornal Hoje em Dia e eu editei uma matéria que dizia o seguinte: a presidente Dilma Rousseff assinou autorização para duplicação da BR-381. Em ano de eleição, Dilma aproveitou sua visita a Valadares para anunciar mais uma vez que o governo federal vai duplicar trecho da rodovia entre Valadares e Belo Horizonte. E prometeu 2 bilhões e meio de reais para essas obras. Ela tinha falado já que as obras começariam até o fim de 2013. As máquinas estariam na pista, trabalhando. Nessa data, em maio de 14, as obras nem tinham começado. Ela prometeu de novo, prometeu 2 bilhões e meio. Ela diz, por exemplo, que, vou falar só uma aspas dela aqui, nós resolvemos que é justo, é legítimo e adequado que a BR-381 chegue a Governador Valadares. Chegou? Não, e não vai chegar. Tem 10 anos isso, não aconteceu nada, ou seja, não vai acontecer nada, infelizmente. Eu também concordo com você, acho que não vai acontecer nada, até porque nós temos uma bancada mineira pífia,
deputados e senadores que gostam de TikTok, mas não gostam de trabalho. E essa bancada mineira de baixíssima qualidade de atuação não consegue fiscalizar o governo federal no cumprimento das suas promessas para Minas Gerais. O abandono que Minas Gerais tem por parte do governo federal, do atual governo, do anterior, do anterior, do anterior e do anterior, é um absurdo o que a gente vê. Nós tivemos, por exemplo, o governador de Minas Gerais, o pior governador da história de Minas, Fernando Pimentel, era governador de Minas com a presidente da República sendo do mesmo partido dele, a presidente Dilma Rousseff. E Minas Gerais continua abandonada. As estradas, o anel rodoviário, o metrô da cidade, o dinheiro que se arrecadou do metrô de Belo Horizonte, o dinheiro que a CBTU arrecadava com passagens aqui, e isso eu fiz a matéria, eu cobri, eu fui atrás para descobrir, esse dinheiro foi usado para duplicar, ampliar e melhorar o metrô de Fortaleza. Para lá é que foi enviado o dinheiro arrecadado das bilheterias do metrô de Belo Horizonte, da antiga CBTU. Então a gente já sabe que isso é, mais uma vez, conversa mole para enganar bovino. Nós já estamos cansados de botar o nariz de palhaço, então vamos esperar. Esperar com o descrédito que nos é natural, por já estarmos cansados de ouvir promessas vazias que nunca são cumpridas. O ex-presidente Jair Bolsonaro... Diga. Eu posso fazer uma observação antes de mudar o tema da pauta? Sim. Porque eu concordo com o que você falou, existe uma inação deliberada ou não dos nossos políticos. Mas agora é a hora do nosso ouvinte, do nosso telespectador, cobrar daquele deputado, a deputada, de quem ele votou, para que exatamente haja uma pressão na base para que esse projeto da duplicação ele se concretize. Porque é para isso que você escolheu o seu representante no Congresso Nacional, para isso que você votou no seu governante no Executivo, e de pressionar, porque se não tiver uma pressão, realmente ficar à mercê da boa vontade do governo para essa liberação, nós estamos vendo esse cenário que, como bem o Luiz falou, se arrasta desde a promessa da ex-presidente Dilma. Olha, eu cheguei em Belo Horizonte no final dos anos 70, no comecinho dos anos 80. E de lá para cá trabalhei em comunicação, primeiro em rádio musical, depois com informação e jornalismo. O Luiz tem tanto tempo também fazendo isso. E não é exclusividade desse governo, do anterior ou do outro. Minas Gerais é tratada com descaso pelo governo federal há muito tempo. O governo federal não tem olhos para Minas Gerais. Minas Gerais não tem expressão política de convencimento, de determinação para que se faça pressão no governo federal para que as obras necessárias para Minas venham. Isso é uma realidade. Não é desse governo, do anterior, do outro, do outro. Desde que eu trabalho com informação, e o Luiz pode corroborar ou me desmentir, mas desde que eu trabalho com informação, o governo federal, os governos federais, não têm olhos e atenção para Minas Gerais. Essa é uma realidade. O que você acha, Luiz? Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu entendo que o descaso não seja eventual, sabe? E em algumas situações eu acho que esse descaso é deliberado. Porque eu citei o exemplo da presidente Dilma Rousseff, porque foi um negócio que me veio à cabeça, que eu me lembrei, porque foi feito com muita pompa e circunstância, e era feito, esse anúncio tinha sido feito num dia em que tinha acontecido um acidente com mortes na 381 Norte, e a população de Nova Era tinha fechado a rodovia para pedir, em que tirou a vida lá de alguns alguns cidadãos da cidade de Nova Era. Tá ali na beirada, onde acontece uma boa parte dos acidentes entre Caeté e aquele trecho ali de Nova Era, e estava havendo esse protesto. E o número que existia na época, né, de acidentes, em 2013 tinha havido 2.500 acidentes, 2.497 batidas com 126 mortos no trecho da 381 entre Belo Horizonte e Valadares. Aí eu fui buscar aqui um dado desse ano, do final de 2023, é uma reportagem até da Rádio Itatiaia, da concorrente nossa aqui, que fala que a BR-381 foi a rodovia federal com o maior número de acidentes no Brasil ano passado. Quer dizer, não mudou nada e ninguém fez nada. Então tem situações, tem horas que eu acho
que é deliberado. Eles vêm em ano de eleição, fazem promessas, vão nessas cidades que são muito importantes. Valadares é uma cidade extremamente importante de voto, porque ela influencia uma região muito grande, muito populosa, né? Uma região muito densamente habitada. Se promete isso, fala-se em números, fazem um discurso inflamado e depois não acontece. Então eu acho que é deliberado. Vou falar qualquer coisa lá para esse povo aceitar, votar na gente, depois a gente vê como é que resolve. E vai, ao longo dos anos, a situação se mantém na mesma, né? 100 e tantos mortos lá em 2013, 126 mortos, e ano passado ainda é a rodovia federal com o maior número de acidentes e mortos do país. Então não tem o que falar. Não tem mesmo o que falar. Agora, aqui também, só fazendo uma complementação aqui na fala do Luiz, que o leilão que seria realizado aqui em novembro do ano passado, ele foi cancelado, ou seja, foi suspenso o processo licitatório em razão da falta de propostas. Então, nós temos que verificar também que não é só responsabilizar o governo federal, mas o próprio processo da licitação para que seja concretizada a concessão. Porque se não tiver ninguém que compareça no leilão interessado, infelizmente, não vai se concretizar a concessão e essa duplicação. É a informação que tem aqui que isso aconteceu no final do ano. Exatamente, Luciana, mas aí, você me desculpa, mas eu acho que é responsabilidade do governo federal. Claro, na medida que o governo promete que vai pôr o dinheiro e não põe, e isso aconteceu 200 vezes nos últimos 35 anos, 6 licitações terminaram desertas. 6 últimas licitações terminaram desertas. O governo federal é responsável por isso sim, Luciana. O DENIT e o Ministério... Não, deixa eu só completar aqui, Paulo. Quando eu falo que é governo federal, porque o licitante não é o governo federal. Então, é o Ministério dos Transportes. É o Ministério dos Transportes, é o DENIT. Aqui. O interesse em participar da licitação não é na perspectiva do governante, é na perspectiva da empresa privada que esteja interessada. Foi nessa perspectiva que eu estou falando, da falta de interessado. Aí onde está o problema? Nos critérios que são exigidos pelo edital, tem algum problema para não ter nenhum interessado participando. Aí a articulação. Sim, ao governo fazer essa reformulação do procedimento licitatório. Mas essa responsabilidade maior, eu acho até. Mas quando eu falei aqui a questão da ótica do governo federal, é no desinteresse desse particular participar. Foi nessa perspectiva que eu estou colocando aqui. Não estou eximindo os governos, porque não é culpa de A nem de B, porque está se arrastando aí por governo de todas as bandeiras. Deixa eu só complementar essa informação, porque o ano passado nós entrevistamos no Central 98, segunda edição, um especialista, me fugiu o nome, logo que a terceira ou quarta, ano passado retrasado, salvo engano, logo que a terceira ou quarta licitação ficou deserta, e ele apontava erros primários na concepção desse edital. Erros que vêm se repetindo. E para completar, o Ministério dos Transportes e o DENIT são controlados por um partido político que já mudou de nome, mas que é o mesmo, que são as mesmas moscas que cuidam do mesmo cocô, para falar português correto. Essas mesmas moscas são proprietárias do DENIT e do Ministério dos Transportes. E há muito tempo usam isso como moeda. E há muito tempo desprivilegiam Minas Gerais de obras necessárias para a infraestrutura, o desenvolvimento e a manutenção de vidas. Essa é uma realidade que é inexorável. 6 editais de licitação se tornam desertos. E sabe o que tem mais? Para completar, para botar mais água, para botar mais pimenta nesse vatapá, mais água nesse feijão, para completar essa história, é o seguinte: as obras de arte que foram realizadas pelas concessões que foram vitoriosas e que abandonaram a rodovia, as duplicações de pista e as obras de arte são túneis, pontos, viadutos, essas obras de arte estão abandonadas e muitas delas não serão sequer reaproveitadas. Trechos da rodovia que estão duplicados e abandonados, e você vai daqui a Valadares, por exemplo, e você vê trechos que estão duplicados ao seu lado que não são usados, não poderão ser usados porque o asfalto já está deteriorado, aquele que foi usado lá. Essa questão é que tem que ser levada bem clara. Então é um governo leniente, é um governo que não tem nenhuma responsabilidade. Aliás, os governos federais, e esse governo não é uma exceção, porque esse governo que aí está já é o terceiro mandato do mesmo presidente,
e sempre teve descaso enorme com Minas Gerais, então não é exceção. A gente tem que botar os pingos nos is para deixar tudo corretamente explicado.